Jesus. Meus queridos, nós vamos nesse momento passar para o momento da palavra e eu gostaria que você orasse mais uma vez, você estivesse com seu coração aberto diante do Senhor, pedindo a Ele que fale ao seu coração, que comunique a verdade dele a você nessa hora. Vamos orar. Gostaria de convidar os irmãos para ficarmos de pé e orarmos a Deus, especificamente pela palavra. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva, poderosa e eficaz e mais cortante do que uma espada de dois fios. Obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra nos foi dada, porque o Senhor nos enviou, ó Deus, a Tua palavra, e porque a Tua palavra, Senhor Deus, é o alvo da nossa fé, é o alvo da nossa caminhada. Cumpri-la, obedecê-la, conhecê-la, Senhor Deus, é o que nos mantém vivos na fé. E suplicamos, ó Pai, que nessa hora o Senhor fale conosco através do Teu Santo Espírito. Que a Tua palavra, Senhor Deus, inunde os nossos corações. Ó Deus, nessa noite, Pai, que é uma noite especial de Santa Ceia, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos revele a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, o texto que nós vamos ler, queria que os irmãos ainda de pé abrissem suas Bíblias, lá em Isaías 53, versículo 7. Isaías 53, 7. Nós vamos ler a uma só voz, porque é um versículo apenas, está dentro do contexto que nós já lemos no início do culto, de Isaías 52, 13 a 53, 12. E é nesse texto que nós vamos trabalhar essa noite. Mas vamos ler juntos o versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Amém. Podeis assentar, irmãos. Amados, a Bíblia nos diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá em João 1,29. E esse texto nos fala de Jesus como sendo esse Cordeiro que é levado ao matadouro, que sofre, que morre, que é imolado em favor do povo de Deus. E hoje, queridos, nós temos a oportunidade de tomar mais uma vez a ceia do Senhor. E eu gostaria muito que nós pudéssemos, nesse tempo que temos para refletir e meditar na palavra de Deus, entendermos que há uma ligação direta entre a Páscoa dos judeus e a Santa Ceia. Há uma ligação direta porque o sacrifício de Jesus é o sacrifício perfeito que foi feito para nos salvar. Mas os judeus já tinham lá no seu período a realização da Páscoa, onde um cordeiro era imolado e sacrificado. Nessa mensagem, amados, nós vamos refletir nesse tema buscando respostas para algumas questões. Por exemplo, qual é o significado desse título de Cristo, o Cordeiro de Deus? Por que Cristo teve que sofrer? Por que um sacrifício? Qual é o resultado da obra que Cristo realizou? E como nós temos nos posicionado diante de tão grande sacrifício? Queria que você refletisse nessas questões nessa noite, que você pudesse ouvir a voz de Deus no seu coração, que você se aquietasse, deixasse agora todas as outras coisas de lado e ouvisse a voz do Senhor Jesus. Meus queridos, a Páscoa judaica e a Santa Ceia cristã. Páscoa era uma das 3 grandes festas do povo judeu, e eles realizavam a Páscoa em comemoração ao Êxodo, em comemoração à libertação dos israelitas lá do Egito, conforme está em Êxodo 12. Então o povo de Deus se reunia anualmente em Jerusalém para essa festa. E eles iniciavam a Páscoa com uma refeição. Que refeição era essa? Era um cordeiro ou um cabrito assado, pães asmos, ou seja, sem fermento, e ervas amargas. E cada um desses elementos tinha um significado para eles. O cordeiro servia de recordação do sacrifício, o pão sem fermento da pureza. E as ervas amargas representavam a servidão amarga lá do Egito, de onde Deus havia tirado eles.
É interessante nós lembrarmos que, lendo a trajetória da vida de Jesus, nós vemos Jesus observando a Páscoa. Lá em Mateus 26, por exemplo, aparece Jesus celebrando a Páscoa. E também entendermos que ele mesmo se tornou o nosso Cordeiro Pascal quando ele se entregou para nos salvar. A palavra de Deus nos fala muito a respeito disso, como Jesus sendo o nosso Cordeiro Pascal. Um dos textos que eu gosto muito é João 19:36, quando a Bíblia diz, versículo 35 e 36, aquele que viu isto testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Texto sagrado que fala do final da vida de Jesus, morrendo lá na cruz em nosso lugar, sofrendo em nosso lugar. Então, meus amados, assim como a Páscoa era o meio através do qual os judeus reviviam a experiência da libertação do Egito, a ceia do Senhor nos leva hoje de volta às nossas raízes. Quando nós celebramos a Santa Ceia, parece que nós voltamos lá, naquele dia em que Jesus foi sacrificado, naquele dia em que Jesus foi imolado, e nós vemos pela fé em nossos corações aquelas cenas da redenção, onde Jesus foi judiado, onde foi ferido, onde foi pregado na cruz, onde ele foi humilhado, fazendo tudo isso para nos salvar. O pão na Santa Ceia simboliza a vida de Jesus sem pecado, a sua carne. E a vida dele sem pecado o qualificou para esse sacrifício. Representa o seu corpo pregado no madeiro. O sangue derramado na cruz é representado pelo fruto da videira, pelo fruto da vide. Os crentes, o povo de Deus, então olham para esses elementos como meios de os levarem de volta às cenas da morte de Jesus. Como meios de fazerem com que eles reflitam, cresçam na fé e vivam de acordo com esse sacrifício de Jesus. E a participação de cada um de nós na Santa Ceia, amados, demonstra a nossa resposta de amor, a nossa resposta de fé a esse Jesus que morreu em nosso lugar. Por isso a importância de nós participarmos da ceia do Senhor, daquele que crê, tomar a Santa Ceia, participar da comunhão do corpo de Cristo. No texto que nós lemos, amados, nós temos então a descrição do Cordeiro de Deus. Em detalhes, nós somos informados aqui acerca da sua pessoa, seu ministério de redenção e o que aconteceu naquele dia. Amados, nós vemos nesse texto de Isaías 52:13 até 53:12, e eu gostaria que você pudesse manter a sua Bíblia aberta nesse texto. Nós temos nessa parte da palavra de Deus a descrição exata do que o Senhor Jesus passou ali. Nós já vimos que na comemoração da Páscoa, um cordeiro ou um cabrito era sacrificado. Então, cada pai preparava a sua casa, preparava os seus filhos, sua esposa, para aquele momento especial. Ele separava um cordeiro, o melhor cordeiro que ele tivesse, e ele matava aquele cordeiro. E depois ele assava aquele cordeiro, ele preparava aquela comida, e eles comiam aquela refeição, lembrando-se da saída do Egito, dando graças a Deus por Deus haver livrado eles das mãos de Faraó, das mãos do opressor e da libertação que Deus havia operado nas suas vidas, levando eles até a terra prometida. E de modo semelhante, irmãos, quando nós tomamos a Santa Ceia, nós também lembramos do sacrifício de Jesus, nós pensamos naquilo que ele passou em nosso lugar e nós agradecemos a ele por essa obra que ele fez para nos salvar. E muitas vezes, no momento em que nós estamos aqui na casa de Deus, nos preparando para tomar a Santa Ceia, participando da Santa Ceia, muitas vezes nós até nos comovemos, muitas vezes nós até sentimos algo dentro da gente, no nosso coração, lembrando desse sacrifício que Jesus fez.
Em Isaías capítulo 52, versículo 13, a palavra de Deus diz que ele agiu com prudência. Jamais pensemos que o que Jesus fez foi algo impensado, ou que o fato dele haver se entregado para morrer por nós tenha sido algo que aconteceu sem ele estar preparado. De maneira alguma, ele procedeu com prudência, ele agiu com sabedoria. Essa obra foi muito bem planejada e realizada dentro de um plano perfeito. E por isso, amados, ele foi elevado, diz a palavra de Deus, e foi exaltado. E por isso que ele é sublime. Meus amados, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Eu disse que nessa noite nós vamos tentar entender o significado dessa expressão, conforme está no versículo 7 que nós lemos. Quando Jesus morreu, ele se fez esse Cordeiro Pascal. Ele se entregou para morrer naquela cruz, ser imolado naquela cruz em nosso lugar. Ele é o Cordeiro perfeito de Deus. Ele é o sacrifício perfeito que Deus preparou em nosso favor. E a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 4, que o sangue de animais, aquele sangue de animais que era derramado daqueles cordeiros, daqueles cabritos que o povo de Deus matava naquele momento da Páscoa, a Bíblia diz que aquele sangue jamais poderia remover pecados. Está em Hebreus 10, 4. Que aquele sangue jamais poderia remover o pecado de alguém. Mas Jesus veio, amados, e realizou o sacrifício perfeito. Aquele sangue, mesmo imperfeito, ele representava um aval, um sinal daquele Cordeiro perfeito que viria, e que viria para pagar os pecados do povo de Deus de uma vez por todas. Agora é interessante a gente lembrar também que Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Cristo. Então o texto de Isaías que nós lemos é um texto profético, onde Deus já prometia para o seu povo que o Cordeiro de Deus viria, que o Filho de Deus, o Messias, viria e faria esse sacrifício no lugar do povo de Deus. Talvez você já tenha se perguntado, por que Jesus tinha que morrer? Peraí, pastor, mas tudo bem, mas por que Jesus teve que morrer? Olha, irmãos, é preciso que nós lembremos de Hebreus 9, 22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Vamos ler juntos? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É preciso que nós entendamos que o nosso Deus é um Deus santo. O nosso Deus é um Deus justo. Deus jamais permitirá que o pecado entre no céu. Deus jamais permitirá que um pecador, sem ser lavado, sem ser purificado, adentre as moradas celestiais. E ninguém passa a ser filho de Deus sem se converter, sem ser purificado por esse sangue, o sangue de Cristo. É importante nós entendamos, amados, que esse sangue do qual a Bíblia fala, não é aquele sangue que nós vimos de Hebreus 10, 4, que o sangue de animais não poderia perdoar pecados. Esse sangue, que sem o derramamento desse sangue não haveria remissão de pecados, é o sangue de Jesus. E por que o sangue de Jesus? Porque Jesus jamais pecou. E, portanto, ele era o único ser humano existente em todos os tempos, em toda a face da terra, em toda a história humana, que seria capaz de pagar o preço do pecado do povo de Deus, porque ele jamais pecou. Jesus é santo, Jesus é puro, Jesus é perfeito, e por isso ele tem poder para perdoar. Nós já vimos, amados, que o sangue de animais não tem poder para isentar, ou remir, ou perdoar pecados, e muito menos o sangue de pecadores. Mas o sangue de Jesus é o sangue perfeito, é o sangue santo, é o sangue puro, é o sangue sagrado, que foi vertido na cruz, que foi vertido naquele lugar, naquele dia terrível, mas um dia glorioso para nós. No versículo 9, se você observar, de Isaías 53, diz a Bíblia: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus Cristo morreu naquela cruz, amados,
Não porque ele houvesse feito alguma coisa indevida, não porque ele houvesse pecado, não porque ele merecesse aquela cruz, mas ele passou por aquela cruz, ele foi até aquela cruz e ele se entregou para nos salvar, para te salvar. Diga assim, para me salvar. É para salvar você, meu irmão. Foi para te salvar que Jesus fez isso. Ele é o único Filho de Deus. E o único homem que pisou na face da terra e que jamais pecou. Então, entenda, havia todo um plano, todo um propósito de Deus para que essa obra se concretizasse. E nós notamos isso claramente quando nós observamos os versículos, por exemplo, Isaías 52:14. Veja o versículo de Isaías 52:14, diz: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de qualquer outro, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Jesus ficou desfigurado, irmão, de tanto sofrer e de tanto apanhar e de tanto ser torturado. Ele ficou feio. Só de olhar para ele causava espanto, de ver-se o estado em que o nosso Senhor ficou. Quando a palavra diz mais do que a dos outros filhos dos homens, lembremos que ele estava crucificado entre dois homens. A cruz dele era do meio. E os dois homens crucificados, um à sua direita e um à sua esquerda, eram dois ladrões. O aspecto de Jesus era pior do que o deles, porque Jesus estava ali não somente pregado na cruz como qualquer outro homem, ele estava levando o nosso pecado. Ele estava levando a nossa culpa sobre si. Mas observe agora no capítulo 53, versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ferido de Deus. Ferido de Deus. Por que ferido de Deus? Porque foi o próprio Pai que o entregou. Foi o próprio Pai que permitiu que ele viesse. E quando Jesus estava no Gólgota, ele clamou ao Pai: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feito o que eu quero e sim o que tu queres. Por que ele falou isso? Porque ele sabia quão dolorosa e difícil seria aquela cruz. Quão terrível seria o seu sacrifício. Mas o Pai permitiu que ele fosse até a cruz, por isso ele é o ferido de Deus. E agora no capítulo 53, versículo 10, a parte A, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. O que isso significa? Que Deus, o Pai, será que o Pai teve algum prazer de ver o seu filho ali naquela cruz? Note que a Bíblia diz que ele foi como que moído. Você já viu carne moída como que é? Como é que fica totalmente desconjuntado? Essa é a expressão bíblica. De tão terrível que era o aspecto de Jesus. E diz a Bíblia que ao Pai, ao Senhor, agradou moê-lo. Irmão, é preciso que nós entendamos. Deus não é nenhum sádico. Deus ama o seu Filho. Deus ama cada um de nós e Deus ama muito mais o seu Filho, Jesus. Seu unigênito Filho, mas agradou a justiça de Deus. Entenda isso, ali Jesus estava cumprindo algo eterno, algo maravilhoso que está acima do nosso entendimento, que é a justiça de Deus. A justiça de Deus é perfeita, amados. A justiça de Deus é pura. E a justiça de Deus nos remete à santidade de Deus. Ora, para que o povo de Deus pudesse um dia habitar com Deus na glória celestial, era necessário que esse povo fosse limpo, fosse purificado, e então a justiça de Deus é derramada sobre o seu povo, e o seu povo é justificado. Mas quem pagou o preço dessa justificação foi Jesus. O extremo do sofrimento de Jesus mostra para nós que o seu amor é real. Se alguém um dia questionar o amor de Deus para você, se alguém um dia falar para você: mas se Deus fosse amor, eu não estaria passando o que eu estou passando. Se Deus fosse amor, eu não estaria doente. Se Deus fosse amor, não teria guerra. Se Deus fosse amor, não teria morte. Muitas pessoas falam isso levianamente porque não conhecem a palavra de Deus ou não creem no Deus da Bíblia. Se alguém um dia falasse isso para você ou para mim, nós teríamos que dizer: meu querido,
Deus é amor. E a maior prova do amor de Deus é o fato de que Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Amém, amados? Essa é a maior prova que Deus dá para nós do seu grande e infinito amor. Então, quando nós passarmos pelos problemas da vida, vamos lembrar do sacrifício que Jesus fez na cruz. Vamos lembrar do sofrimento que ele passou por nós, por mim e por você, para que nós possamos hoje chegar para ele e falar: Senhor, perdoa os meus pecados. E ele vira para nós e fala: está perdoado, meu filho. Tão fácil assim? É fácil para nós, mas para Jesus não foi nada fácil. A salvação é de graça, mas não é barata. Graça não significa coisa sem valor. Graça significa um favor imerecido de Deus para nós. Mas custou muito. Custou o preço do sangue do Senhor Jesus. Mas, meus amados, é preciso que nós entendamos então que tudo isso faz parte de uma obra, a obra redentora ou redentiva de Cristo. O versículo 4, conforme nós lemos, nos diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, que ele tomou sobre si as nossas dores, que ele levou sobre si tudo isso. Meus queridos, essa palavra, esse versículo, melhor dizendo, se refere muito mais às enfermidades espirituais do que às enfermidades físicas. Não é incomum pessoas lerem esse versículo isoladamente e dizerem para nós: olha, se Deus levou sobre si as nossas enfermidades, então eu não posso aceitar doença. O crente não fica doente porque Jesus levou sobre si as enfermidades. Se algum filho de Deus fica doente é porque não tem fé, porque está em pecado. Não sei se vocês já ouviram essa heresia, eu já ouvi muitas vezes. Mas essas pessoas falam isso levianamente porque não compreendem que esse nosso corpo é mortal, esse nosso corpo é passageiro, esse nosso corpo é falível. O Senhor Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e quando Deus cura alguém, é através do sangue de Jesus, sim. É através do sacrifício de Jesus, sim. É através do poder de Jesus, sim. Mas, amados, é preciso que entendamos que essas enfermidades das quais Isaías está falando são enfermidades espirituais. Se refere muito mais a doenças e dores espirituais do que físicas. Porque ainda que Deus nos cure de uma enfermidade, um dia nós vamos morrer. Um dia não vai ter jeito mais. Nós cremos que Deus cura, é verdade, mas nós não podemos diminuir o valor do sacrifício de Jesus à cura de uma dor de cabeça. Ou ainda que fosse a cura de um câncer. Porque o que adianta ser curado de um câncer e ir para o inferno, me diz? Quantas pessoas foram curadas por Deus, mas ainda assim não serviram a Deus? Melhor seria que não fosse curado fisicamente, mas fosse curado na alma e fosse morar no céu. Por isso, irmão, talvez a gente não seja curado de tudo. Deus pode nos curar de tudo, mas talvez não sejamos curados de tudo. Talvez nós venhamos um dia padecer alguma coisa dolorosa. E isso não está muito longe de nós, é só a gente observar as notícias do dia a dia. Quanta gente, até filhos de Deus, são mortos em assaltos, em acidentes. É só nós irmos visitar os enfermos nos seus lares e vermos que chega uma determinada idade que esse corpo vai ficando cansado, vai ficando vulnerável, vai ficando mais passível de uma doença. E isso é humano. Isso não contraria nada na Bíblia. Deus pode curar sim, mas Ele levou sobre si, amados, as piores doenças que alguém pudesse ter, que são as doenças eternas, as dores da alma, as dores espirituais que padecerão lá no inferno, aqueles que não forem lavados por esse sangue. Ele tomou sobre si tudo isso, amados, essas dores e essas doenças das quais a Bíblia fala, Ele tomou sobre si espontaneamente. Veja que o texto diz que Ele tomou sobre si. Ele disse: não, eu quero ir lá, eu quero pagar o preço, eu quero sofrer no lugar deles. Mas a Bíblia nos diz mais acerca da obra redentiva de Cristo, no versículo 5, que Ele foi traspassado por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E a tradução pisadura
é para a mesma palavra que machucados ou ferimentos. Jesus foi perfurado, amados. Foi perfurado de diversas maneiras. Os cravos nas mãos e nos pés, a coroa de espinhos, a lança do soldado e todas as chicotadas que ele levou, que não foi um chicote como um chicote qualquer, era um tipo de chicote que tinha pontas de ferro ou de ossos de animais, e aquilo rasgava a carne, rasgava a pele, a carne, o tecido, arrancando pedaços de carne. Jesus, então, amados, foi ferido, torturado, a Bíblia chega a dizer moído, machucado, de diversos modos. Agora imagine o sangue de Jesus escorrendo, não foi só lá na cruz, nas mãos e nos pés e na coroa de espinhos, ele estava sangrando já há muitas horas. Quando a gente corta um dedo, descascando uma laranja, faz um cortinho de nada, às vezes demora para sair sangue, não é? Imagina o Senhor Jesus sangrando em nosso lugar. Amados, os soldados romanos eram terrivelmente maus, cruéis. Eles eram como maníacos, como loucos, como endemoniados. Eles tinham prazer em ver pessoas sofrerem, judiar dos prisioneiros. E muito mais o Senhor Jesus, que era chamado de Rei dos Judeus. Havia todo um ambiente propício para que Jesus sofresse muito mais pelo fato dos judeus estarem revoltados com ele. Então, amados, Jesus sofreu terrivelmente e o seu sangue foi derramado em nosso lugar. E lembre que o que traspassou Jesus não foram os pregos, não foi a coroa de espinhos, não foi a lança dos soldados. A Bíblia diz que o que traspassou Jesus foram as nossas transgressões, foi o nosso pecado, foi a nossa iniquidade que perfurou o corpo do Senhor. Mas ainda, amados, sobre a obra redentiva de Jesus, o versículo 6 nos diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Meus queridos, apesar de nós mesmos, apesar de nossas perturbações, de nossos pecados, de nossas desobediências, antes mesmo que nós nascêssemos, diz Romanos, Deus demonstra o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E nós aqui, amados, século 21, nem sonhávamos em existir ainda. E Deus já havia mandado o seu Filho. E diz a palavra que nós andávamos desgarrados como ovelhas. E quantos hoje estão perdidos e desgarrados, como diz o texto bíblico, estão longe de Deus. Não conseguem ouvir a voz de Deus. Não conseguem perseverar no caminho do Senhor. Mas eu quero te dizer, meu querido, que ainda assim, há chance para você, se você está vivo, porque Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Irmão, o peso de culpa no dia do juízo, para quem não receber o perdão de Jesus, é muito grande. Não há salvação para quem não receber o perdão de Jesus. O sacrifício dele foi esse, amados. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, todos os nossos erros foram colocados ali sobre ele. Mas ainda, amados, a Bíblia nos diz no versículo 7, sobre a obra redentiva ou redentora de Jesus, que ele foi oprimido, foi humilhado, e não abriu a boca. E como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. A gente precisa entender que o sofrimento de Jesus ali na cruz foi muito mais do que um sofrimento físico. Ali não estava um homem qualquer. Ali estava o Rei dos Reis encarnado. Ali estava o Senhor dos Senhores, o Criador do universo, pregado na cruz em nosso lugar, tratado como um réu, sendo humilhado, sendo oprimido, sendo cuspido, sendo xingado, sendo judiado de todas as maneiras. O sofrimento de Jesus, amados, foi muito mais do que nós possamos entender com a nossa pequena mente. Foi muito mais grandioso do que a nossa mente tão limitada possa compreender. Não há como descrever de um modo perfeito o que ele passou. E a Bíblia retrata isso dizendo que ele foi oprimido, foi humilhado. E qual foi a reação de Jesus? Ele ficou calado.
Ele ficou calado porque ele quis. E quando um dos servos dele tentava livrá-lo, ele desse sofrimento todo, quando ele estava sendo preso, ele disse: olha, se eu quisesse, eu clamava ao Pai, e o Pai enviaria legiões de anjos aqui para me salvar, para me tirar desse momento. Mas ele já havia se submetido ao Pai quando ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Meu querido, a obra redentora de Jesus é muito grandiosa para ser desprezada. Diz o versículo 10, que agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar, e quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele deu a sua alma como oferta pelo pecado. Porque Isaías falou, quando ele der, porque é uma profecia, mas ele já deu a sua alma como oferta pelo pecado. E veja, irmãos, então, que esse versículo diz que ele não deu apenas o seu corpo, ele não deu apenas a sua parte física em sacrifício, ele deu a sua alma. Ele deu a sua alma. Ele se entregou espontaneamente, ele se deu, ele se entregou voluntariamente como oferta pelo nosso pecado. O nosso pecado, irmão, o seu pecado, o meu pecado. E como nós já vimos no ponto anterior, amados, a justiça de Deus estava sendo satisfeita ali naquele momento, através do sacrifício de Jesus. Não que o Pai tivesse algum tipo de prazer nisso. Não que o Pai gostasse de ver isso. Mas era a justiça de Deus que estava sendo satisfeita. Mas, meus queridos, ainda no versículo 11, diz a palavra de Deus sobre o sacrifício, sobre a obra redentora de Jesus, que ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Misteriosamente, de um modo que nós não temos capacidade intelectual, mental, espiritual para entender, pois somos limitados. Mas misteriosamente, todos os pecados do povo de Deus, de todas as eras, antes dele e depois dele, foram canalizados sobre ele naquele momento. Diz a palavra do Senhor, amados, que ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e que ele justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aquele momento foi tão terrível que até os céus se escureceram e houve um grande terremoto naquela hora. Porque naquele momento, todos os pecados do povo de Deus estavam sendo lançados ali sobre Jesus. Todas as iniquidades do povo de Deus estavam sendo colocados sobre Jesus. Todos os nossos pecados que nós já cometemos e pedimos perdão para Deus, e que ainda iremos cometer até o dia que Ele nos chamar, e que vamos pedir perdão para Deus, estavam sendo todos colocados ali sobre Jesus, lançados sobre Jesus, e naquele momento Ele pagou completamente o preço da nossa entrada no reino dos céus. Ele pagou completamente, amado, o preço da tua alma, o preço da minha, o preço da nossa alma. O sacrifício de Jesus é muito glorioso para você não observar isso, meu amado. E ainda no versículo 12, sobre a obra redentora de Jesus, diz a Bíblia: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. É Deus falando aqui, viu? Através do profeta. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá-lhe o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O sacrifício de Jesus, amados, foi totalmente espiritual. Muito mais do que algo físico, foi espiritual. Ele derramou a sua alma na morte. Ele entregou a sua vida na morte. E a obra redentora de Jesus, então, é uma obra perfeita porque ele se lançou na morte em nosso lugar. Ele se lançou naquele momento, naquele local, para nos tirar de uma situação eterna lá no inferno.
Por isso que o povo de Deus agora, amados, não tem sobre si o peso do castigo eterno, o peso da morte eterna, porque Jesus levou sobre si os nossos pecados. Veja, não é o pecado de toda a humanidade, não é o pecado de todos os seres humanos, mas é o pecado do povo de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que levou sobre si o pecado de muitos, e não de todos, de muitos. E esses muitos aqui representam a totalidade do povo de Deus. Hoje nós lemos lá em 1 de João, capítulo 2, versículos 1 e 2, onde a Bíblia nos fala que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Pense no valor que você tem para Deus. Pense como Deus te ama. Ele não poupou o seu único filho para te salvar. Ele não poupou o seu filho unigênito para morrer por você na cruz. Meus queridos, muito provavelmente há pessoas aqui nessa noite que, se Jesus voltasse hoje, iriam para o inferno. Muito provavelmente há pessoas aqui nessa noite que, se Jesus viesse hoje julgar a terra, eles não iriam para o céu. Como que a gente pode dizer isso? Como que a gente pode afirmar uma coisa dessas? Porque veja os efeitos e os resultados do sacrifício de Jesus. Esse povo remido, amados, é o povo de Deus. É um povo redimido, ou seja, é um povo que foi lavado dos seus pecados. Ou seja, esse povo não vive mais numa vida de pecado. Esse povo é um povo que satisfaz a alma do Senhor. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ou seja, o Senhor olha para o seu povo e sente satisfação, sente prazer de olhar para o seu povo. E esse povo, amados, não é um povo pequeno, não é um povinho. Quando a Bíblia fala desse povo, a Bíblia diz que são como as estrelas do céu, são como os grãos de areia do mar. E esse povo ainda, amados, é o povo que crê. Mas essa parte nós vamos falar um pouco mais numa outra oportunidade, por causa do nosso tempo. Eu gostaria de finalizar pensando com você sobre a nossa reação, sobre a nossa resposta. Cada um de nós tem uma responsabilidade diante de Deus. Cada um de nós vai prestar contas um dia perante Deus sobre a nossa reação e a nossa resposta diante do sacrifício de Jesus, diante do sangue vertido lá na cruz, diante do preço alto que Ele pagou para nos salvar. E eu queria que você pensasse nisso nesse momento. Como que você se sente diante da obra redentora de Jesus? O versículo de número 3 de Isaías capítulo 53 nos diz assim que ele era desprezado e rejeitado, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Será que você se enquadra nesse versículo? Será que você é daqueles que desprezam o sacrifício do Cordeiro de Deus? Será que você é daqueles que fazem pouco caso da obra de Jesus? Será que você tem rejeitado o sangue de Jesus? Será que você tem desprezado o que Ele fez por você, meu amado? Infelizmente é o que nós temos visto hoje em muitos lugares. Pessoas que estão dentro das igrejas, mas que não vivem uma vida de coerência com aquilo que eles afirmam que creem. Ou que até cantam, ou que oram e que falam. Pessoas que não se agradam de Deus, mas se agradam daquilo que o mundo está oferecendo. Eu queria desafiar você nessa noite a pensar seriamente nisso, sabe? Porque nós um dia iremos prestar contas a Deus. E o dia da nossa prestação de contas pode estar mais perto do que a gente pensa. Talvez hoje mesmo você seja levado para prestar contas a Deus, sabia disso? Talvez hoje mesmo o Senhor te chame para estar diante do seu altar, diante do seu trono. E Ele pedirá contas a você de hoje e de todas as vezes que você ouviu a palavra de Deus e você não quis aceitar Jesus em seu coração como seu Senhor e Salvador pessoal. E você não quis se arrepender dos seus pecados. E você não quis o sangue de Jesus sobre a sua vida. Meu querido, a palavra de Deus é muito séria.
Nós temos visto hoje uma geração que despreza o Senhor, que não faz caso do Senhor, que rejeita o Senhor. Até quando você vai agir desse modo? Até quando você vai rejeitar o Senhor? Até quando você vai desprezar o sangue de Cristo? Até quando você vai ter o sangue de Jesus por algo desprezível na sua vida? Até quando você vai achar que ser um servo de Deus, lavado, remido e comprado pelo sangue de Jesus é uma coisa que não vale a pena? Pois olha, se você tem agido dessa maneira, você precisa ficar com medo. Você precisa começar a sentir medo. Você precisa começar a sentir medo no seu coração, porque se você for levado diante do Senhor, o que você tem para apresentar? Você está debaixo do sangue de Jesus? Amém? Será que você foi lavado pelo sangue de Cristo? Meus queridos, qual seria a sua situação nesse presente momento, agora? Olha, Jesus cumpriu o ministério dele cabalmente, foi fiel até o fim, morreu naquela cruz, fez tudo isso que nós falamos aqui para salvar você. E que nós vamos rememorar agora através da Santa Ceia. E sabe o que você tem que fazer para receber essa salvação gratuita, que não paga nada? Você tem que crer. A única coisa que você tem que fazer é dizer: Senhor, eu creio, Senhor, no seu sacrifício, eu creio no poder do teu sangue vertido na cruz em meu lugar, e eu quero receber o teu perdão. E eu te peço perdão pelos meus pecados, e eu me entrego em tuas mãos. Mas palavras da boca para fora não valem nada. É preciso que você saia depois daqui com a disposição de andar nesse mundo como um filho de Deus, como uma serva de Deus, como um servo de Deus, porque do contrário as suas palavras serão vazias, não terão valor algum. E Deus olha para nós e vê o nosso coração. Vamos nesse momento falar com Deus? Queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez para orarmos a Deus, pedindo a Ele que nos abençoe. Faz um acerto com Deus nessa hora. Queria que vocês, todos, parassem tudo agora. Pare a leitura, pare a conversa, pare a distração. Feche os seus olhos neste momento. É um momento tão rápido. Feche os seus olhos, fale com Deus agora. Eu convido você a entregar a sua vida a Jesus. E não é algo barato. Lembre, custou caro, custou o preço do sangue de Jesus. Não brinque com isso, por favor, não faça isso. Nós não podemos entrar no seu coração. Mas a palavra diz: eis que estou à porta e bato. É Deus falando, Ele está batendo a porta do seu coração, te oferecendo hoje a chance da sua salvação. Então não despreze o sangue de Cristo. Não despreze o perdão que Deus te oferece. Não faça pouco caso do Cordeiro de Deus. Não rejeite Ele na sua vida. Peça agora humildemente: Senhor, entra no meu coração, Senhor. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu te peço, Jesus, me ajuda a vencer minhas fraquezas. Me limpa dos meus pecados. E me dirige para viver nesse mundo de um modo coerente com a tua palavra. Em nome de Jesus, fale com Deus nessa hora.